Boa tarde a todos, bem-vindos de volta a essa nossa última palestra ao vivo do Emprega Tecnologia, esse dia incrível que teve a participação aí de centenas de estudantes e profissionais da área de tecnologia, e a gente termina com uma palestra super especial. A Mariana Pereira, coordenadora de RH da Smart, vai trazer para a gente um tema que é habilidades do futuro e o mercado de tecnologia, o mercado de TI. Então, aproveitem esse momento de interação. Quando a gente terminar a palestra, vocês vão poder visitar também o stand da Smart, continuar uma conversa individual por chat com a Mariana lá, mas eu convido vocês a já colocarem as perguntas no chat ao longo da apresentação, que ela vai olhando, vai respondendo, e vai ser um evento super interativo para a gente fechar esse dia maravilhoso aqui no Emprega. Mariana, bem-vinda, obrigado pela sua presença, é um prazer ter a Smarts aqui com a gente, a palavra é sua. Obrigada, Mark. Boa tarde a todos. Eu me chamo Mariana Pereira, eu sou coordenadora aqui, né, como o Mark disse, da área de pessoas, RH da Smarts. Hoje eu estou mais responsável pela parte de bem-estar corporativo, mais a parte de cultura mesmo. Aqui na Smarts a gente chama de cultura e felicidade. Mas eu tive aí 3 anos e meio de experiência só com recrutamento tech, e aí de todos os tipos de recrutamento voltados para tecnologias assim, possíveis, desde desenvolvedor, desenvolvedora, desde tudo que envolve, né, projetos de tecnologia. Vou explicar um pouco melhor depois, quando eu compartilhar a apresentação, sobre o que a Smarts faz, mas só assim, né, dando um contexto geral. Então, a gente tem bastante bagagem aí também para falar e trocar sobre. A ideia é que a gente troque, então fiquem super à vontade, tá? Para fazerem perguntas. Tem um momento só de interação, onde eu trago alguns dados, depois de dar um pouco de contexto, eu trago alguns dados para a gente conversar, para a gente trocar, para vocês tirarem dúvidas. De uma fonte super interessante também. Depois falo um pouquinho mais sobre ela, caso vocês, né, não conheçam, é bem legal conhecer. E aí, a ideia é essa, né? Trazer informação, a gente trocar, então fiquei super à vontade para fazer essas perguntas. E qualquer coisa, se eu não ver alguma coisa nesse sentido, o pessoal da Vero também está aqui para ajudar, tá? Só me respondam, por favor, quando eu começar a compartilhar. Se vocês estão vendo. Estão vendo? Estamos vendo, Mariana, se você puder botar em tela cheia. Botei em tela cheia já. Para mim está em tela cheia. Para mim, não. Talvez você tenha que compartilhar a tela cheia. Tá. Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui, então. Tá, já compartilhar em tela cheia, né? Perfeito. Deixa eu ver. Agora tá? Maravilha. Perfeito. Ótimo, então. Obrigada. Bom, então, o Mark já falou, né? Mas o contexto vai ser falar sobre oportunidades na área de tecnologia, na área de TI no geral, e as habilidades necessárias para o futuro, né? Uma projeção de habilidades aí e o que o mercado, de certa forma, mundial entende como habilidades necessárias para que a gente consiga estar, né, no mercado de trabalho e ser competitivo também no mercado de trabalho, porque isso hoje em dia é bem importante, né? Não só estar, mas também ter todas essas habilidades e conhecimentos que sejam fundamentais para a gente ser mais competitivo. Mas bem, eu gosto muito, muito, muito de trazer esse contexto e uma visão geral mesmo, de linha do tempo, sobre tecnologia, né? E o que foi, né, mais comum, o que foi, de certa forma, mais utilizado em alguma ferramenta ou algum software ou alguma ideia, algum conceito em tecnologia. Eu sempre trago de 2016 para frente, até para a gente ter um parâmetro em falar sobre a Smart, porque a Smart foi fundada em 2018, mas eu explico isso mais para frente, pode deixar. Mas muito nessa ideia da gente entender
e até associar aos acontecimentos, né, da época, aos acontecimentos futuros também, mas a gente entender um pouquinho como o mercado de TI funciona, né? O que às vezes para a gente está muito comum, está sendo muito falado, mas olha, isso a gente ainda tem muito como explorar. E é interessante a gente perceber, ter essa perspectiva para a gente entender, né, como ele muda muito rápido, como é um mercado muito ágil, muito mais ágil do que os outros mercados, mais tradicionais, mais padronizados, digamos assim. Mas também o quanto é interessante a gente entender que às vezes parece que uma ferramenta, uma tecnologia está sendo muito explorada, que a gente está falando muito sobre, mas que, cara, tem muitas possibilidades de profissão, de cargos, de atuações, de funções dentro dessa mesma tecnologia. Então, eu adoro falar sobre essa evolução, eu adoro falar sobre essa linha do tempo, muito nesse sentido da gente conseguir fazer, sabe, uma análise até um pouquinho mais profunda sobre tudo que a gente vai tocar hoje aqui. Então, bom, 2016 a gente começa com robótica, e aí muito mais voltada para robótica em software, né, menos em hardware, que a gente já tinha um pouco mais essa ideia de, por exemplo, nas indústrias automobilísticas, indústrias no geral, né, fábricas e montadoras, a gente já tinha a ideia de robótica e de automação, mas a gente a gente traz um pouquinho um olhar mais voltado para software. E aí, em 2018, inclusive quando a Smart foi fundada, a gente começa a ter um olhar mais voltado para automação. E o que isso quer dizer, né? É que nesse período, nessa época, nesse momento, já existiam possibilidades ou seria uma tendência atuar nessas áreas ou ter um mercado nessas áreas. 2020 a gente falou muito sobre cloud, não à toa, né? Foi muito uma consequência da pandemia também. Existia uma projeção para a cloud, mas que ela não seria tão rápida assim. 2023 a gente falou de IA generativa, o famoso chat GPT, que ele já existia, mas deu um boom, né? A ideia de fato conseguir ensinar uma inteligência artificial a pensar, a responder, a atuar, né? Ter esse fluxo de aprendizado de máquina, que foi bem interessante também. E aí depois a gente tem que 2024 a gente tem um olhar mais democratizado para essa IA, né, generativa, e muito nessa ideia de ela já existe, a gente já conhece, mas como agora a gente deixa isso mais seguro, como a gente deixa isso mais inclusivo, como que a gente deixa mais democrático, né, em diversas formas, assim, né? Como é que a gente consegue fazer essa IA ter um pouquinho mais de competências e habilidades até mais humanas, né? Então, agora a gente está muito com um olhar para isso, assim, tá? Qual é o limite da inteligência artificial? Onde a gente pode chegar, onde a gente não pode chegar? O que é interessante fazer com ela também? Então, muito nesse sentido de uma projeção. 2025, espera-se nessa projeção aí para a parte de segurança da informação, que é muito importante e que também abre muitas possibilidades de atuação, de funções, de novos cargos também. E 2027, de fato, existe uma projeção mais para Big Data, que é de fato assim mexer em bases de dados que são muito grandes. Mas aí, quando a gente fala muito grandes, é muito grandes na casa aí de milhares, às vezes bilhões de linhas. Então, a gente não vai falar só de Big Data, né? A gente não fala só desse banco de dados. É todo um ecossistema que precisa se ter para manusear, para de fato ter acesso e conseguir mexer nessa base de dados, sabe? E é muito interessante ver de fato o que surge, né, dessa evolução, assim, sabe? É muito interessante ver essas milhares de oportunidades. Todas essas informações eu tirei do Fórum Mundial de Economia. Eles lançam anualmente, é bem legal, assim, ele é global, é uma pesquisa global, por isso mundial. E eles lançam anualmente uma pesquisa para entender o mercado, para entender sobre indústria, para entender sobre trabalhos, novos tipos de trabalho, para entender sobre o que está em alta. Às vezes, agora, por exemplo, se fala muito de ESG, né, que é a parte mais sustentável do negócio, olhar né, ter um outro olhar de diretriz para a sustentabilidade. Quando a gente também fala de, por exemplo, compensação de carbono, já viu agora como empresa aérea fala isso o tempo inteiro, até aplicativo, né, do Uber também,
Então, são todas essas tendências de mercado e pesquisas de projeções em cima delas, assim. E, basicamente, faz um comparativo anual, geralmente é de 5 anos para frente, mas eles fazem nos intermediários também, e compara com o ano anterior ou com 2 anos anteriores. Assim, depende muito de como está esse padrão da pesquisa, mas é uma fonte incrível, assim, para quem é estudante é bem legal, assim, eu adoro. Eu sempre indico, porque é auditado, né, tem confiabilidade e mostra muito essa tendência mundial, que para a Smarts, por exemplo, é ótimo, né, porque a Smarts hoje já é uma empresa global, então para a gente estar atento a essas tendências é muito, muito importante. E a gente sabe que com trabalho remoto é importante para todo mundo, né, estar atento a essas informações mais mundiais. Mas, bem, só dando esse contexto sobre a fonte, que eu acho que é bem interessante, é legal a gente entender também de onde saem, né, essas pesquisas, de onde saem essas informações que a gente traz. Mas, bem, trazendo um contexto sobre a Smarts é uma startup de tecnologia. A gente foi fundada em 2018 e a gente basicamente entrega automação, né? Então, a Smarts hoje já se entende como uma empresa, como uma startup de tecnologia que entrega soluções de automação. A gente tem alguns grandes sonhos, digamos assim, e a gente quer ficar mundialmente conhecida como uma empresa que entrega automação e transforma digitalmente o mercado voltado para a automação mesmo de processos, né? Automação de software, né? Não é automação física. Então, para entregar essa automação de processos, a gente vem oferecendo, né, para o mercado soluções de RPA, Data Analytics e inteligência artificial. Então, o RPA, ele basicamente, né, assim, numa tradução literal, é oferecer essas automações de processos através de um software robô. Então, a gente consegue criar alguns fluxos dentro dos fluxos de processo nas empresas, nos clientes que a gente oferece as soluções. A gente consegue criar um robô que faz a leitura, que consegue, por exemplo, alimentar uma planilha, ler um arquivo, sabe? Baixar esse arquivo. Então, a gente cria dentro desse fluxo de processos uma forma de automatizar e de entregar tempo, né? De fato, assim, entregar o tempo para a empresa, que é muito precioso, né? O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. E entregar tempo e, de fato, que as empresas possam focar e ter, né, as pessoas atuando em atividades mais estratégicas, que aí o operacional fica por conta das Smarts automatizar, sabe? Então, é bem interessante, a gente vem crescer, RPA segue sendo o nosso core, é a solução que a gente mais oferece desde 2018, mas a Smart está sempre pronta aí para o próximo passo. Então, ano passado a gente cresceu muito em Data Analytics, por exemplo, então toda a parte de dados, assim, desde ecossistema, infraestrutura, nuvem, até uma parte mais visual de construção de dashboard. Então, a Smart tem muitos serviços dentro dessas tecnologias, digamos assim. E inteligência artificial, hoje a gente utiliza ela como ferramenta já em algumas automações que a gente oferece, mas a gente também tem uma área de negócio só voltada para inteligência artificial. Então, é bem legal entender. E fazendo, né, esse recorte que eu acho que é bem interessante, a Smart foi criada em 2018, e 2018, como a gente viu na linha do tempo, foi um momento de automação. Então, é muito importante a gente entender, assim, principalmente quando a gente conhece uma empresa, a gente quer entrar numa empresa e a gente quer fazer parte desse time, é muito importante a gente entender o quanto essa empresa está, né, trabalhando com inovação, está pensando nos próximos passos. E isso é uma das coisas mais interessantes, assim, que eu acho na Smarts. Estar numa startup de tecnologia já é muito incrível, mas estar numa startup que de fato está atenta ao mercado, ao mundo, às tendências, é algo que dá um gás a mais, assim, na gente, sabe? A gente está o tempo inteiro investindo em novas soluções, em novas formas de fazer o que a gente faz. A gente não entrega só serviço, a gente também entrega produto, por exemplo, que isso é muito legal. É um pouquinho se antever aí para o futuro. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já. Mas só para dar também um contexto, assim, para vocês, sabe? De como a Smart, de fato, vem ocupando espaço e vem crescendo tanto ao longo desses anos, porque a gente é muito jovem, a gente só tem aí 6 anos, né? Vai fazer 6 anos, inclusive, em agosto. Então, somos uma empresa muito jovem e que já cresceu muito, assim, que hoje tem uma atuação global. A gente está em mais de 15 países atualmente, isso com clientes, sabe? Então,
É muito interessante toda essa nossa história, toda a construção dela até então. E a maior missão da Smarts é apoiar as organizações, nossos parceiros, nossos clientes, nos seus desafios para a transformação digital, e sempre entendendo qual a melhor solução para o nosso cliente, para os nossos parceiros. Então, por isso que a gente entrega de serviços a produtos e de RPA a inteligência artificial, né? A gente entende que faz sentido estar, né, nesses ambientes e entregar essas soluções, muito nesse sentido de, talvez a solução de um projeto de RPA seja muito grande para um cliente de médio ou pequeno porte. Então, talvez seja mais interessante um produto de RPA, um produto de dados, sabe? Então, muito fazer esse entendimento e ter esse conhecimento e bagagem para escolher, né, as melhores soluções junto aos nossos clientes e nossos parceiros. E a gente faz, né? A gente entrega produtos e serviços de tecnologia que otimizam o processo, e a ideia é de aumentar a produtividade e o nível de serviço. A gente fala muito disso, né? Esse nível de serviço, porque quando a gente consegue focar na parte mais estratégica, a gente para de olhar para o operacional, e isso eu falo como empresa, né? Falo no geral mesmo, que a Smarts é uma empresa que vende automação e faz automação dentro de casa também. E eu acho que isso é muito incrível, isso diz muito sobre a cultura da Smarts, mas como é interessante a gente ter essa ideia de né, deixar mais produtivo e aumentar mesmo esse nível de serviço, sabe? Aumentar a quantidade de produtos, ou às vezes a qualidade de produtos e serviços que a gente oferece. E quando a gente automatiza, a gente consegue, de fato, olhar, né, para o que é mais estratégico. E isso é bem legal também no processo, né, de automação. Mas bem, o que a gente faz em relação a serviços? Só dando mais uma passada por aqui. RPA, né, que é automação de processos através de software robô. A parte de Data Analytics, que é toda essa parte de análise de dados, e a gente também entrega a parte de infraestrutura. A inteligência artificial é muito uma ideia de algoritmos sob demanda. Ela funciona até com um pouco mais de prática, assim, a gente consegue ver um pouquinho melhor na nossa área de produtos, porque fica mais claro, né, como a gente oferece a inteligência artificial. E a gente também tem o SEM, mas o SEM é suporte contínuo. Então, é uma nova solução que a gente entrega hoje para o mercado, mas que a gente já faz desde que a Smarts existe, né? Que é, de fato, atuar em momentos diferentes da automação, né? A gente conseguir dar esse suporte para tudo que é voltado à automação dentro dos clientes. Então, não necessariamente o cliente precisa, por exemplo, querer implantar uma solução de RPA ou de Data Analytics, sabe? Ele pode estar em outro nível de maturidade, que ele precise mais de um suporte mais contínuo, né? Voltado mesmo para a parte de automação. Então, hoje são as 4 principais soluções, mas que a gente divide principalmente em RPA, Data Analytics e Inteligência Artificial. Tá? E a RPA segue sendo o nosso core. E por que eu gosto muito de falar que a RPA é o nosso core? Porque sempre que a gente fala de inteligência artificial e de dados, brilha o olho muito dos estudantes, né? Das estudantes, assim, a gente sabe o quanto, quando a gente fala de carreira, né? O quanto a gente vê e ouve falar nas possibilidades e nas inúmeras oportunidades também na área de inteligência artificial, de dados, mas a RPA, por ser o nosso core hoje na Smarts, é o que a gente mais tem também uma disponibilidade para crescimento, né? Que a gente tem mais oportunidades também para se desenvolver, para crescer. E o mais legal é que a gente oferece treinamento na ferramenta, né, que a gente utiliza. Então, ninguém precisa, principalmente disponível de estágio, né, júnior, você não precisa já ter um conhecimento prévio na ferramenta. É mais gostar de programar, né, e de fato gostar dessa parte mais de tecnologia mesmo, porque é imersão 100%, sabe? Então, nos nossos projetos, né, nos serviços que a gente oferece, a RPA segue tendo as maiores possibilidades hoje, mas nada também impede que as pessoas entrem em RPA e descubram, acho que é um momento legal de fazer esse teste, né, principalmente estágio júnior. É bem interessante poder fazer esse teste para depois descobrir, cara, tem gente que se apaixona por RPA e é isso, segue e faz muito bem. Tem gente que, de fato, entende que quer ir mais para a parte de dados, para a parte de IA, e um comportamento que é bem interessante assim na Smarts é que se você está pronto e a oportunidade surge, a gente olha sempre internamente, sabe? Primeiro, né? O primeiro passo é olhar internamente. Então, isso é bem legal, assim, né? Bem interessante a gente ter esse olhar mesmo de
promover as pessoas, de dar oportunidade, sabe, internamente, e depois a gente olha de fato para fora e a gente vai, né, chamando outras pessoas e conhecendo pessoas também do mercado, que isso é importante, agrega muito valor, mas eu acho que quando a gente fala de possibilidades, de quem quer fazer carreira com a gente, né, é muito interessante entender assim como a Smart funciona e como, né, como a gente faz nesse sentido. Eu não sei se até aqui alguém tem alguma dúvida. Geralmente começam as dúvidas mais nessa parte, quando a gente fala de soluções. Alguém tem alguma dúvida? Eu só não sei se eu consigo ver se tem Mariana, a dúvida. gente tem algumas perguntas aqui. Eu Tá, posso pegar uma primeira para você? por favor. Olha, o Roger perguntou quais os requisitos essenciais para ser um estagiário Smart e o que podemos esperar com o desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Perfeito. Ótima pergunta. No fim da apresentação, eu trouxe até um QR Code para vocês poderem escanear, que leva para o nosso banco de talentos e lá tem tudo bem descrito, assim, e também tem a nossa página de carreiras, assim, né? Que tem várias outras oportunidades, tem possibilidade de estágio também. Mas, assim, levando um pouquinho mais para a RPA, que é a nossa vaga principal hoje, né? E é isso que eu falei, né? Que tem mais possibilidades também de crescimento. Hoje você precisa gostar de programar e saber programar. E como que a gente leva isso no contexto de estágio, de estudantes ou de pessoas profissionais juniores? É você ter projetos de desenvolvimento e de programação, né? Pode ser projeto de iniciação científica, pode ser alguma matéria que você fez, pode ter sido um curso né, de curta duração, mas que você tenha desenvolvido alguma coisa na prática. E por que a gente fala isso? Assim, né? A gente não quer um estagiário expert em programação, porque a gente, por exemplo, não exige experiência para estagiário, né? Obviamente. Mas assim, a gente não quer uma pessoa que seja sênior em programação. Mas é legal ter o contato, é legal ter noção da lógica, ter essa, sabe, mais próxima essa questão da lógica de programação, principalmente em .NET, C Sharp e Python, que é a nossa principal stack, né, daqui na Smarts. E acaba sendo um pouco mais universal, por exemplo, como Python também, então a gente coda muito em Python. E que voltado para automação, para banco de dados, para processo mesmo, são as que fazem mais sentido. Mas a gente não exige, por exemplo, que o seu conhecimento seja nessas 3 linguagens. Só é legal porque se você já tem algum contato, geralmente, né, depende muito de cada faculdade, mas tem faculdade que foca em Python, tem faculdade que foca em C Sharp, então, assim, ou C, né, no geral, mas que seja voltado mesmo, sabe, para esse entendimento e uma lógica de programação. O único pré-requisito hoje que a gente não consegue abrir mão é o inglês intermediário para avançado. E aí, por quê? Eu disse, né, que a gente oferece esse treinamento em RPA, na ferramenta, na plataforma que a gente utiliza, e o treinamento ele é todo em inglês. A gente já tentou traduzir, né? A gente já tentou, de certa forma, trazer esse treinamento para português, mas a gente perde muita coisa, sabe? É perdido muito nessa tradução. Então, hoje, a nossa maior obrigatoriedade seria mesmo no inglês e ter essa noção de programação, sabe? Mas não tem obrigatoriedade com curso, sabe? Não tem obrigatoriedade, por exemplo, com uma área específica de formação, sabe? Poder estagiar, estando aí no mínimo a 6 meses para se formar, ou no máximo a 2 anos. E em caso de júnior, você pode, né, estar em qualquer momento assim da sua carreira. É só de fato ter um portfólio maior com esses projetos de desenvolvimento, tá? Não sei se ficou ok, se eu respondi, se ficou claro. Se tem mais perguntas também que não sejam mais, né, nesse tema. Ótimo, Mariana. Tem uma pergunta do Matheus aqui também que está bem ligado ao que você acabou de responder. Eu acho que já foi respondida. E tem duas perguntas aqui mais relacionadas a oportunidades de entrada, né? Uma Ótimo. delas é da Luciana, perguntando se pessoas 45 mais, ou seja, acima de 45 anos, têm oportunidades na Smart. A formação dela é Big Data e Ciência de Dados. E tem uma pergunta também do Luiz, dizendo que ele vai se formar esse período em engenharia de computação e queria saber se existem vagas para recém-formados. Ótimo, perfeito. Bom, respondendo a primeira, né, sobre oportunidades, olha, a gente não tem um ano que a gente contratou uma estagiária de 45 mais, então, assim, a Smarts é super aberta para isso, de fato, assim, cada vez mais. A gente é uma startup que tem uma média de idade
que acaba sendo baixa, assim, né? A gente tem uma média de 25 anos, mas a gente tem muitos profissionais de 40 a mais, sabe? Que no geral a gente acaba tendo com menos idade, assim, mas é muito mais para um comportamento do mercado, assim, sabe? A gente, de fato, tem zero uma restrição, sabe? Ou um olhar de não vamos contratar, sabe? De forma alguma. É mais realmente atender esses pré-requisitos de gostar de programar, né? De fato ter um inglês de um intermediário para avançado. A gente dá curso de inglês 100% custeado pela Smart, você pode optar por inglês ou espanhol, mas a gente dá o curso de idiomas, então assim, é mais de fato para conseguir fazer esse treinamento. Mas a gente tem tanto estágio quanto júnior aí, a gente contrata com certeza 40 mais, 50 mais. Eu já entrevistei, por exemplo, pessoas de 70 anos, sabe? A gente não seguiu na época, foi mais por uma escolha até do profissional, sabe? Mas assim, que ele queria ir mais para uma área mais de pesquisa e tudo mais, do que uma área mais prática, mas realmente a gente é muito aberto para quem gosta de programar, desenvolver, gosta de tecnologia, sabe? É isso que importa para a gente. E sobre a vaga júnior, temos sim. A gente tem o nosso banco de talentos, no fim, é o que eu trouxe o QR Code para vocês escanearem. Do banco de talentos, você pode escolher uma área de atuação também. Mas lembrando, mais uma vez, que a RPA são as maiores possibilidades, o que a gente mais contrata também ao longo do ano. Só para vocês terem uma ideia, a gente não para de contratar. A gente tem aquele processo seletivo que chama non-stop, né? Que é uma ideia que é fluido o ano inteiro. A gente contrata pessoas o ano inteiro. Quer dizer que tem mês que a gente contrata mais, tem mês que a gente contrata menos, mas todo ano a gente tem processo seletivo aberto para a RPA, principalmente. Mas a gente tem bastante vagas agora no momento, é legal depois entrar no nosso site também, além do banco, né? Mas para a vaga júnior, a gente tem sim aberta para RPA, principalmente assim para RPA nesse momento, tá? A gente tem a vaga específica, sem ser do banco de talentos, a gente tem essa vaga para RPA júnior. E é isso, assim, o RPA júnior, o que a gente acaba exigindo um pouco mais uma noção maior um pouco de programar, tá? De programação. Mas para quem fez engenharia de computação ou ciência da computação, para quem já é da área, a gente sabe que tem um nível de conhecimento e habilidade maior por ter estudado, né, por muito tempo, feito essa graduação na área, sabe? Mas você também não precisa ter feito computação para ser júnior, tá? Mas tem sim essa possibilidade. E para a gente é que você tenha feito projeto, sabe? Mais de um projeto, e aí exige só um pouquinho mais de experiência ou contato do que para um profissional estagiário. Mas a gente tem sim possibilidades. Beleza? Tudo certo? Acho que posso seguir por aqui, né? Pode seguir, Mariana, obrigado. Nada. Bom, e aqui eu falei sobre os serviços da Smarts, e além dos serviços, a gente tem o Smarts Hub. Eu brinco que aqui tudo o nome é Smarts. A gente tem o Smarts Hub, que é a nossa parte, nossa área, nosso foco em produtos SaaS, né? Então, são todos os produtos que a gente desenvolve e entrega aos nossos clientes baseado no que a gente já tem de conhecimento, de know-how, de experiência e de expertise. Então, a Smarts acaba conseguindo transformar esses serviços mais complexos de projeto, de consultoria, em produtos SaaS. Então, a experiência do Smart Hub ela é muito legal também, porque você, por exemplo, tem uma experiência mais pontual, é menos personalizada, né? Porque você tem todos os produtos já criados ali, mas que são produtos que já foram muito testados dentro dos nossos clientes. Então, que a gente sabe que existe uma viabilidade que o mercado, de certa forma, pode utilizar. Então, é uma área muito legal também da Smart. Mas só trazendo, né, um pouquinho aí dessas informações para vocês sobre o que a gente faz, tá? E esses produtos são baseados também em RPA, em Data Analytics e inteligência artificial. Sempre nessas três principais tecnologias, tá? Pelo menos até então, né? Mas, bom, esse é o momento que eu trago para a gente interagir um pouquinho mais, e é o momento que a gente vai falar especificamente sobre essa temática do nosso bate-papo, desse webinar, que é voltado para oportunidades, né, na área de TI mesmo, de tudo isso que a gente trouxe até então, né, de tudo isso que a gente falou de tecnologia, o que tem de oportunidade no mercado, o que a Smarts também tem de oportunidade, né, o que a gente consegue, de certa forma, hoje
trazer de possibilidades e funções e de usabilidade mesmo dessas milhares de tecnologias e de tudo que a gente oferece. E a gente fala também sobre essas habilidades, né? O que é habilidade esperada. Mais uma vez, a gente, né, é baseado nessa pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Tá? Agora é uma voltada específica mesmo só sobre trabalhos, né, formas de trabalhos no futuro, tendências de trabalho de mercado. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, mesmo, né, de que de fato o mercado entendeu que foi um core aí em 2023, né, que foi um core de habilidades, que foram habilidades que foram mais pedidas, requisitadas, entendidas como necessárias, e qual que é essa projeção, que né, de certa forma, o mercado também entende aí como projeção ao longo dos anos. Bem, então, começando a falar dessas habilidades necessárias, eu trouxe essa imagem ampliada, tá? Então, eu vou deixar no próximo slide só para a gente conseguir visualizar melhor. Ela é toda em inglês, mas foi mais para não perder, assim, né, de certa forma, nada na tradução, porque TI tem um pouco disso, né? A atuação ela é muito, muito global. Às vezes, por exemplo, não tem tradução da função para português, sabe? Só vai ter em inglês. Então, isso é até algo que às vezes a gente sente um pouco de dificuldade nesse sentido, sabe? Como é que a gente traz essa função para português, sabe? Então, é legal até a gente se acostumar e ter um pouquinho mais de contato com essas nomenclaturas, mas trazendo aí, tentando entender um pouco mais sobre essas habilidades necessárias. Aqui é essa imagem, tá? Ampliada. E assim, entendendo, só para vocês entenderem um pouquinho desses dois parâmetros, e daí é legal a gente interagir justamente para a gente falar aí sobre e entender essas possibilidades e o que a gente de fato deve investir nosso esforço, nosso tempo em aprimorar mesmo, né? Quais são essas habilidades? Então, aqui né, na parte esquerda, né? Está listada de 1 a 26 essas habilidades. Embaixo, a gente tem na legenda uma divisão, como se fosse uma categoria. Então, tudo que é mais cognitivo, intelectual, o que é uma parte mais de engajamento, mais voltada para essa parte de mídia mesmo, o que é habilidade voltada para a parte ética, de integridade, o que é voltado para gerenciamento, habilidades mais gerenciais, o que né, de certa forma, é mais uma habilidade para hardware, né? Mais do que software, né? Ou seja, para essa parte mais física, digamos assim. Tem a parte também de inteligência, meio que uma inteligência emocional, meio que uma ideia de tudo que chama de autoeficácia, tudo que a gente, que o ser humano tem capacidade de aprender e desenvolver, sabe? Seria uma ideia disso. Tem também o que é a tecnologia, então dentro desse grupo tem as habilidades que são simplesmente de tecnologia mesmo, e uma habilidade também de trabalho em equipe, né? Uma habilidade mais de divisão de conhecimento, compartilhar esses conhecimentos. E aí, nessas duas tabelas que a gente tem, né, esses dois gráficos, perdão, a gente tem o que, feito a pesquisa, foi de fato o core, né? Foram essas habilidades mais importantes em 2023, e a gente tem o que foi estimado, né? O que a empresa pensou que eram habilidades super importantes nesse momento. E se a gente para assim para avaliar, é interessante até entender assim, quando eu estava fazendo o estudo, né, sobre esses dados, foi bem legal eu entender assim que como a gente tem muito mais, se alguém é daltônico, algo nesse sentido, é só para fazer uma associação, mas assim, a gente tem muito mais habilidades no topo, que são de habilidades mais softs nesse sentido do que a gente desenvolve, mais voltadas à inteligência emocional, essa parte mais psicológica do ser humano, né, no dia a dia, do que as outras. Por exemplo, a gente tem esse roxinho claro lá em cima, que é essa parte mesmo de o que a gente consegue desenvolver, né? O que a gente tem como habilidades de ser humano, assim, naturalmente falando. E aí a gente tem, por exemplo, uma parte muito mais, que às vezes eu acho que, né, que seria muito mais necessário, a gente tem uma ideia, assim, de, por exemplo, de mexer com a parte
de mídia, né? Mexer com essa parte de, por exemplo, mais de Google Ads, sabe? Mais uma outra interação. Então, é muito interessante entender que hoje a gente precisa muito mais focar, e é muito mais esperado no mercado que a gente tenha capacidade de ser resiliente, flexível e ágil, ter uma automotivação e muito uma ideia de estar sempre mais atento, né, às tendências, mais atento ao que acontece à nossa volta, quase que de uma maneira mais proativa, digamos assim, mais um olhar mais voltado para pensar de forma criativa, agir de forma criativa e ter essa forma criativa de aprendizado também, que isso é muito importante. Ter, por exemplo, um contato prévio com tecnologia. E aí, se a gente parar ali no top 10, né, de habilidades, a gente sabe, 90% dessas habilidades são mais voltadas para o que a gente consegue desenvolver enquanto pessoa, ser humano. Então, assim, por mais que a gente esteja falando aí de uma projeção, né, de muita tecnologia, a gente viu ali na linha do tempo da tecnologia o que vai vir de mudança, né, o que aquilo também, de certa forma, impacta no mercado. É muito interessante a gente perceber que, no fim das contas, a gente precisa ter uma habilidade emocional boa, sabe? Uma inteligência emocional boa. A gente precisa, sim, pensar de forma mais analítica, ter um pensamento mais analítico, mais voltado mesmo para dados, né? Mais voltado a essa estrutura, comparar dados, entender o que aquele dado significa no todo, como transformar informações em dados, mas como que a gente também precisa cuidar dessas habilidades que são muito softs, né? Ou seja, que são muito mais autogerenciáveis e muito mais inerentes ao ser humano. É muito interessante perceber isso. Assim, para mim, isso foi uma grande surpresa nesse sentido, assim, né? De perceber, cara, que é esperado isso também, ou seja, o mercado espera isso, e de certa forma, né, as pessoas estavam entendendo um pouco disso também, né? Essas pessoas entrevistadas entenderam também que era o que fazia falta, sabe? De certa forma, era que, olha, eu vejo aqui às vezes, né, numa gestão de equipe, a gente fala muito disso, né? De esse trabalho intergeracional, né? Como é que você lida com uma geração diferente da sua? Tem empresa que tem aí de 3 a 4 gerações lidando ao mesmo tempo, dependendo do tamanho aí da empresa, né? E aí, como é que você lida com essas gerações? Isso tudo vem dessas capacidades, dessas habilidades que a gente desenvolve de escuta ativa, de a gente conseguir ouvir com mais cuidado as outras gerações, as que são diferentes da gente, para a gente aprender, né? Tanto o mais velho com o mais novo com o mais velho. Então, assim, a gente conseguir ter, de fato, essa inteligência emocional, essa empatia, essa escuta ativa, para que a gente possa ser mais diverso e inclusivo também, né? De todas as formas. Então, acho que isso era muito legal da gente entender, porque das habilidades também surgem profissões, surgem oportunidades. Isso é muito interessante da gente entender, porque na área de TI, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, você não precisa ter uma formação específica. Claro que ajuda para um conhecimento básico, né? Para uma lógica, por exemplo, de programação, para um direcionamento, digamos assim, mas você não precisa ser formado só em computação. A gente tem físico, bióloga, a gente tem arquiteto, arquiteta, advogado, advogada, administrador, administradora, sabe? Engenharia de todas as possíveis. E é uma galera que hoje trabalha com programação, sabe? Trabalha com desenvolvimento. E como que a gente consegue isso? É porque a gente conseguiu desenvolver as outras habilidades. Então, esse quadro para a área de tecnologia, ele é extremamente importante, assim, sabe? Porque a gente, por exemplo, conseguir ter essa habilidade de entender, por exemplo, com o trabalho, aprender com o trabalho do outro, isso é muito importante, sabe? Assim, é muito importante para início de carreira, né? E para introdução ou para uma mudança de área, né? Para uma mudança de mercado também. E é por isso até que é um momento que eu trago mais para a gente refletir e interagir. E aí eu queria saber se alguém tem alguma ou curiosidade para perguntar, ou tem também, né, trouxe alguma pergunta, ou alguma coisa chocou de certa forma, ou espantou. E aí eu queria saber se tem alguma perguntinha aí. Não consigo ver. Mariana, muito bacana esse conceito que você trouxe, né, em relação às soft skills complementando as hard skills, né, o conhecimento técnico tão importante e necessário, mas sendo complementado e às vezes até
sobrepondo as hard skills, né? E, e é realmente um conceito que a gente acredita muito aqui na Vera também, no Emprega. E aproveito e convido o pessoal para depois participar do game, do Soft Skills Game, que ajuda no mapeamento das soft skills e uma Ah, é muito comparação com legal. outras pessoas que já jogaram o jogo. Isso. E o game serve como uma base para que vocês entendam o que vocês têm de ponto forte, o que vocês têm para desenvolver, seguindo essa trilha que a Mariana trouxe aí para gente, né? Isso é muito legal. Mas, Ah. fazendo apenas esse à parte, temos algumas perguntas aqui no chat. Você quer que eu traga para você? Por favor. Eu não estou conseguindo ver, mas eu não sei se é porque eu não sei mexer no Zoom. Eu não Não tem consigo ver o problema, chat. vai ser um prazer. Tá, Bom, obrigada. a gente tem aqui uma primeira pergunta do Derek. Ele Tá. fala: parabéns pela sua palestra. Gostaria de saber se tem um É. limite de pelo menos 4, 5 projetos com linguagens variadas e com uma documentação bem explicada acaba atraindo mais para os recrutadores, ou se seria melhor focar em apenas uma linguagem ou área? Perfeito. Ótima pergunta. Primeiro, obrigada aí pelo feedback sobre a apresentação. Em relação à sua pergunta, o que acontece? Por muito tempo a gente tinha muito costume de olhar GitHub e de olhar, por exemplo, participação, de olhar contribuição, sabe? Por muito tempo a gente ficou bem focada nisso. Hoje, a gente tem um teste prático, então a gente consegue validar no teste prático também de programação durante o nosso processo seletivo. E o nosso é super legal, porque ele foi desenvolvido pela Smarts, não é esses de plataforma, não. E é com que, de fato, a gente precisa mais para a solução de problemas, assim, sabe? No dia a dia. Mas, por exemplo, na entrevista, um exemplo, né, que é aí um primeiro contato que a gente teria, né, para você falar sobre ou apresentar. A gente geralmente, quando a pessoa traz um projeto, geralmente me chama mais atenção a pessoa ter feito mais projetos com objetivos diferentes do que a linguagem específica. E aí, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo, não importa tanto se você fez 5 projetos, pelo menos a minha visão, né? Como geralmente eu olho, né, para os candidatos e candidatas. Não importa tanto para mim se você fez 5 projetos só em Python. Porque o projeto, no fim das contas, eu vou querer entender mais como é que foi a sua interação, qual foi a sua atribuição de fato, sua responsabilidade naquele projeto, realmente o que você pegou assim para fazer na prática. E o objetivo ele é muito interessante porque ele acaba sendo um norte, digamos assim, né? Uma diretriz para a gente do que a gente entrega de projetos hoje dentro da Smart, do que a gente tem de solução, e a gente consegue fazer essa correlação. Um exemplo prático. Tem gente que fala muito desses projetos, em iniciação científica acontece muito, né, na área de computação, que são esses projetos que você faz leitura de imagem por satélite, às vezes para descobrir algo sobre direcionado para uma classe social, algo sobre infraestrutura básica, sabe? Saneamento básico. Então, assim, esses projetos que têm um cunho social, que tem de fato uma solução, uma resolução que a gente conseguiria colocar em prática também, é muito interessante para a gente, sabe? Eu dei um exemplo mais complexo assim de um projeto, mas isso a gente sabe que dá para fazer de outras formas, sabe? Por exemplo, automatizei uma planilha, consegui fazer, por exemplo, ajudar o professor a, né, sei lá, lançar notas no sistema mais rápido, na intranet mais rápido. Então, assim, desde projetos de fato que parecem ser ali mais pontuais até algo mais grandioso para a gente, isso é muito interessante, isso chama muita atenção. E aí, como é que a gente coloca isso no currículo? Que pode ser uma pergunta, tá? Como é que eu vou mostrar para você que eu sei codar e que, com esse código eu mostrei aquilo, né, esse projeto no currículo? Esse portfólio pode sim ser, né, dentro do GitHub ou dentro de um Medium, né, por exemplo. Você pode escrever, transformar em artigo, mostrar ali né, etapas. Só que ele estar descrito também no currículo é muito legal, sabe? Por exemplo, projeto da disciplina X, e aí você descreve brevemente assim qual foi o objetivo do projeto e quais foram as linguagens utilizadas naquele projeto, quais foram essas linguagens de programação, tá? Ou tecnologias. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não usa uma linguagem específica, mas teve contato com SQL. Cara, SQL é super importante para lidar com RPA, para trabalhar com RPA. Imagina que você acha que, pô, não programo, mas tem contato com SQL.
Então, é super interessante também, sabe? Então, porque é isso, né? A gente não se limita só em uma linguagem de programação específica, tá? Não sei se eu te respondi, mas só para tentar ser um pouco mais breve e dar a possibilidade de outras pessoas perguntarem. Mas. Mariana, a gente tem várias perguntas surgindo aqui. E, Apesar da gente estar chegando aqui no fim do nosso bate-papo, eu vou aham, selecionar duas que eu acho que são mais genéricas, e aí perfeito. eu peço a compreensão dos demais, mas as perguntas não vão ficar sem resposta, porque a Mariana vai estar no stand, e aí Isso. dúvidas mais pontuais sobre vaga, sobre algum treinamento específico, ela pode responder alguns minutinhos após a palestra no próprio stand da Smarts, e é legal que vocês já passam lá, já conhecem. Isso. Tem uma pergunta do Biranir, que eu acho que é bem relevante, né? Ele comenta aqui que ele é analista de suporte e ele está retornando para um curso de análise de sistemas. Que Hum, outros cursos ele poderia fazer para se capacitar, né? Então, são perguntas que de alguém que está buscando desenvolvimento, buscando crescimento, eu acho que isso vale para todo mundo. Obrigado, isso. Biranir. Ótimo. Bom, obrigada, né, também pela pergunta. E assim, respondendo de uma forma mais geral, o que acontece muito quando, não necessariamente uma transição de carreira, mas o que acontece muito por um novo redirecionamento, digamos assim, na carreira, e que a gente presta muito atenção, são esses cursos que não precisa ser pago, tá? Tem uns pagos ótimos, mas também tem uns que são muito interessantes. Por exemplo, você faz o curso e você só começa a pagar depois que você consegue um trabalho, sabe? A gente já teve vários parceiros assim, mas são esses cursos que você, por exemplo, tendo a possibilidade de fazer, eles não sejam de tão curta duração. Isso é total, tá? Para profissionais que são mais, assim, de juniores para cima, né? Mais plenos e seniores, tá? Esse é o contexto, assim, que eu vejo quando você não quer um estágio, por exemplo, quando você quer uma vaga mais pleno, sênior, ou até um júnior num nível maior, digamos assim, é interessante ter feito esses com mais horas, tá? Não precisa ser um de 360 horas, que às vezes é uma pós, é um MBA, é um mestrado, mas assim, cursos que a gente sabe que você conseguiu aplicar ali na prática, sabe? É, e o legal, eu trouxe esses cursos que eles são gratuitos, né, no início, e depois você paga, e você só paga se você conseguir um trabalho naquilo e tudo mais, porque a gente já trabalhou muito nesse modelo e foi muito legal. Então, é o que eu aconselho, assim, principalmente, porque aí a expectativa é diferente para esse profissional mais pleno e sênior, tá? Realmente a gente não avalia como a gente avalia estágio e júnior, tá bom? Então, assim, se foi nesse sentido de ser um profissional já formado e querer fazer essa releitura aí, né, uma nova aplicação mesmo da função, a gente vê dessa forma, mas se você quiser estágio e júnior é o que eu falei até então, né? Realmente conseguir ter feito, né, esses projetos mais práticos, ter um conhecimento, ter uma noção de lógica de programação. Beleza? Ótimo, Mariana. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui, que é uma Perfeito. pergunta do Matheus, que está super relacionado com tudo que você falou. Inclusive, você deixou o slide na tela para responder a pergunta dele, né? Eu acho que vai ser super bacana. Ele fala assim: uma dúvida relacionada às soft skills. Eu sei como treinar as hard skills, mas como é que eu posso fazer para melhorar as soft skills? Ótima pergunta. Muito legal. Bom, obrigada. Amei as perguntas, gente, adorei. Mas isso é muito interessante porque eu sinto que é só na prática. Por exemplo, uma coisa que é estranha às vezes, assim, no mercado de tecnologia, é ouvir uma pessoa ali começando a carreira e dizer, eu gosto de trabalhar só sozinho. Cara, você está começando a carreira, é muito importante trocar. Tem gente que é especialista e fala, eu gosto de trabalhar sozinho. Mas aí o especialista, ele já teve 15 anos de carreira, 10 anos de carreira, ele já entendeu mais qual é o caminho dele, sabe? E ele entendeu justamente convivendo com grupos, né, sendo gestor, por exemplo, que ele não quer gerir equipe. Mas eu acho que isso é muito na prática. Eu sei que não é tão simples, principalmente se é uma graduação EAD, por exemplo. Só que, assim, tentar, por exemplo, cara, entra num grupo de Telegram, entra num grupo de Discord, entra no LinkedIn, num grupo no Facebook. Eu sei desses grupos porque eu já divulguei vagas nesses grupos. Mas, assim, sabe, troca ali, pede para fazer uma chamada com alguém, se isso não é tão simples, né? Uma chamada de vídeo. Tenta, por exemplo, ter
se aproximar de pessoas com gosto mais em comum nesse sentido, para vocês poderem, sei lá, sabe, se reunir em algum momento, ter essa troca, entender essa escutativa, porque isso realmente acaba sendo um destaque. E aí o treinar isso é muito convivendo, não adianta, assim, soft skill a gente desenvolve nos desafios assim do dia a dia. Eu sei que para o modelo EAD, né, e para o modelo remoto, isso é complexo. Por exemplo, a Smart trabalha no modelo Anywhere Office, então a gente é total remoto, a gente trabalha de qualquer lugar do mundo, né? A gente tem escritório em 5 países diferentes, mas assim, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia, sabe? E, cara, não adianta. É em reunião com cliente, é empresa júnior, sabe? Onde a gente consegue aprender, pensando na parte, né, quando você está ainda desenvolvendo academicamente também, sabe? É fazendo um trabalho em grupo, participando de uma iniciação científica. Tem uns cursos que são até gratuitos, né? Desses de online mesmo, de desenvolvendo escutativa, empatia. Só que na prática também é muito como você se apresenta, né? E aí falando num processo de seleção mesmo de um candidato, de uma candidata, sabe? É muito como você se apresenta ali, sabe? O quanto você ouve a recrutadora, o quanto você se interessa pela vaga, sabe? É como você demonstra isso também. Mas eu acho que treinando soft skill tem que viver, assim, sabe? E dá para viver de muitas formas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas, sabe, dá para a gente desenvolver isso que seja, não sei, fazendo um trabalho voluntário, que seja conversando com um idoso, sabe? Conversando com uma criança, com alguém de uma geração muito diferente da sua, e você acaba sendo até mais natural ao apresentar essas soft skills. Um spoiler aí para vocês, a gente consegue perceber soft skills numa entrevista de 30 minutos e não consegue provar as hard skills, por exemplo, né? O que é mais técnico. Então, isso é muito louco, assim, de perceber. Não estou falando que as pessoas têm que ser totalmente extrovertidas e abertas, mas é no sentido de até escutativa, até empatia, até, por exemplo, sabe, como a pessoa disse que liderou um grupo, sabe, que ajudou num trabalho. Até se a pessoa é automotivada, a gente consegue ver isso num processo seletivo, de entrevista, sabe? Só no momento da entrevista. Então, é algo que se você viver, vai ser mais natural, sabe? Vai ser mais orgânico, assim. Eu sinto pelo menos isso, né? Com o meu tempo aí de experiência também no mercado, sabe? Tudo que eu desenvolvi muito de soft skill foi vivendo e tendo esse contato, mas dá para ter de muitas formas. Até porque se você é estagiário ou estagiária, você não vai conseguir ter tido, né, uma experiência corporativa. Então dá para desenvolver de outras formas. Convivendo com pessoas diferentes, trocando com pessoas diferentes, a gente vai desenvolvendo todas essas habilidades, sabe? De uma forma bem, acho que orgânica mesmo é a palavra. Mas acho que é isso. Sei, tudo ok? Excelente. Muito, muito obrigado pelas suas explicações. Você falar mais alguma coisinha, eu te interrompi. Eu só ia, na verdade, só fechar. Aí eu tinha 2 slides, mas se Claro, passar muito pode tempo. seguir. Peço até desculpas, né? Porque já vai, já vai dar quase 6 horas aqui. Mas só mesmo para trazer esse contexto das oportunidades na carreira de TI, porque a gente falou de habilidades do futuro, né? O que, de certa forma, é esperado no mercado, que a gente pode desenvolver. Mas, assim, não vou passar uma a uma, mas é muito interessante a gente entender isso aqui. É como se fosse um aumento de demanda previsto para os próximos 5 anos, tá? De 2023 a 2027, mais ou menos, essa projeção. Então, assim, seria 4, 5 anos, né? Para a gente, 3 anos agora para frente, né? Mas o que se espera de demanda do mercado, sabe? Então, a gente consegue ver que automação, especialista em automação de processos, tem especialista em internet das coisas, tem a parte de gestão mesmo, né? Ser essa parte de gerenciamento mesmo, mais voltada para dados, para a parte de risco também. Então, assim, todas essas possibilidades que tem aí, né, de certa forma, uma projeção de crescimento. E eu trouxe também a carreira na Smart, que eu acho que é bem legal da gente entender. Eu trouxe por nível também, porque às vezes a gente tem uma ideia de que só dá para atuar, né, nessas funções específicas sendo pleno, sênior, e às vezes a gente tem possibilidade para estágio, sabe? Tem possibilidade para júnior. Então, só para trazer
essas possibilidades, inúmeras possibilidades. Olha que interessante, a gente oferece soluções de automação e a gente já teve, ou tem, né, no momento também, todas essas atuações dentro da Smart. Então, tecnologia, gente, é de fato, é uma mina de ouro aí a ser explorada, sabe? A gente pode desenvolver e, né, e ter muitas outras funções. Então, estar nesse mercado é muito interessante também. Então, só para trazer um pouquinho aí dessas possibilidades para vocês, tá? Juro que não vou passar muito mais do tempo, até para a gente poder trocar um pouquinho lá no chat, no stand. E aqui é o QR Code do banco, se vocês quiserem escanear. E esse banco de talentos é o nosso banco de 2024. Todo banco de talentos a gente, da Smarts, né? Generalista. Generalista que eu digo é que são de todas as áreas possíveis que a gente já contratou e que a gente tem dentro da Smarts. Você pode escolher a sua área de atuação, isso é bem legal. A área de atuação que você gostaria de atuar. E eu falo que ele é do ano de 2024 porque a gente todo ano abre um novo banco para ter uma reciclagem, para não ficar lá, às vezes, um banco de 5 anos aberto, sabe? A gente não dá nem conta de olhar essas inscrições. Então, além das nossas vagas padrões, a gente tem esse banco de talentos que acaba sendo mais inclusivo também, tá bom? Mas é isso, eu acabei tendo que acelerar essa parte, mas eu também acho que é muito importante a nossa interação, né? É muito importante a gente poder falar mais e trocar sobre. Não sei se deu tempo de todo mundo escanear, todo mundo conseguiu? Só para... Pode deixar na tela, Mariana, enquanto a gente encerra, Posso? não tem problema. Tá, O pessoal vai com perfeito. calma. E depois a gente tem que botar o banco de talentos no stand das Smarts no Emprega, né? Temos que Isso, exatamente. acrescentar ali para todo mundo poder ter acesso. Isso. Muito bom, olha, foi um prazer terminar esse dia do Emprega Tecnologia com uma palestra tão bacana e com uma pessoa tão simpática como você. Eu acho que você conseguiu trazer não só uma visão da empresa, mas uma visão de carreira, desenvolvimento profissional e oportunidades. E é isso que a gente busca aqui no Emprega, né? Nosso grande sonho, nosso grande objetivo é impulsionar a empregabilidade dos jovens, sejam universitários, recém-formados, ou os jovens mais velhos que estão buscando desenvolvimento também, né? E aí a gente precisa das empresas para fazer isso junto com a gente, né? Pessoal, o Emprega ele não fecha nunca, ele está disponível o ano inteiro, vão ser múltiplos eventos, praticamente toda semana vai ter algum evento. E as vagas de tecnologia continuam no Emprega ao longo do ano, e toda semana vai ter vaga nova. Então, vocês podem voltar aqui na semana que vem, certamente vão ter outras oportunidades e outras informações. Mariana, eu espero que essa seja uma de muitas Isso. palestras que a Smart e que você traga para o Emprega. Vamos fazer atividade de desenvolvimento, vamos fazer outras ações com o pessoal aqui. Falando de certificados, né? Já foi uma pergunta que alguns fizeram em outras palestras. Na semana que vem, vocês vão receber os certificados de quem participou das palestras ao vivo, mas, por acaso, se alguém perdeu alguma, ao longo da semana a gente insere no YouTube da Vero. Eu vi que as meninas já colocaram aqui no chat, mas também tem no ambiente virtual, é só vocês buscarem lá no YouTube da Vero e vocês podem assistir ou rever uma palestra, tá? Mais uma vez, muito obrigado. O Obrigada a pessoal você. te encontra lá no stand e a gente Isso. volta a se falar depois com mais calma. Tá ótimo. Gente, só uns 10 minutinhos aí para eu beber mais água. E aí eu já entro lá para falar com vocês, tá bom? Mas podem falar comigo. E é Tá isso. ótimo. Obrigada. Então, às Prazer. 6h15 no stand da Isso, Smart com a Mariana. Não deixem de isso. passar lá. Por favor. Obrigada. Muito obrigada. Prazer. Boa noite aí. Boa tarde a todos.